Oi, eu vou apresentar para vocês a minha página, tá? Fica nesse endereço aqui, hpc.ct.fpr.edu.br. Nela vai ter as páginas das disciplinas, então se você estiver matriculado comigo na Física 1, você clica lá, você vai conseguir ver o conteúdo programático. Imprima esse conteúdo programático, ok? E ao longo das semanas, você vai marcando o que eu for discutindo, o que você for lendo do livro, tá? Se organiza por esse conteúdo. Aqui também vai estar a bibliografia e as listas de exercícios. São vários exercícios, tá? Vou tá usando o Halliday, oitava edição. Tá? Aqui tem um link para o Moodle, ok? O meu Moodle tem bastante coisa, tá? Tem das 4 físicas. Se você, por exemplo, tiver matriculado comigo lá na Física 2, você já deve ter recebido a conta. Tem uns textos na primeira parte da página, né? Conceitos, ideias. Eu gostaria que você lesse esse texto, ok? Informações importantes para todos os estudantes. Eu falo aqui a diferença entre aluno e estudante. Não é a mesma coisa. Aluno assiste aula, estudante estuda. Um é ativo, outro é passivo. Eu discuto aqui o papel do professor, certo? O professor é o cara que inspira, que guia, que orienta. A diferença entre ensinar e aprender, ok? Umas palavrinhas sobre excelência e mediocridade. E no meio do texto tem links. Clique nos links. Deixa eu ver se ainda existe. Esse daqui às vezes sumiu. Tá? Fala o que é excelência, o que é mediocridade, o que é vencer e ser derrotado, fracassar, tá? O cara que vence é o cara que não desiste, o cara excelente não é necessariamente um Beethoven, é o cara que reconhece a beleza e procura a beleza, a excelência, as coisas estão relacionadas. Fala um pouco das instituições de ensino, leia, vale a pena, e alguns dados alarmantes que vocês precisam ler antes de gastar 5, 6, 7 anos da sua vida desperdiçando. Ela dentro da faculdade, depois, caso for, né, eu espero que não, às vezes muitos alunos desistem hoje em dia, os alunos estão muito fracos. Tem aqui um sistema de estratégia, né, de estudos, também na página. Se você clicar, vai estar aqui, planejamento. Método e disciplina é o nome desse método. Eu gostaria que você lesse isso daqui, vai valer a pena, tá? Qual o maior desafio que você, como estudante, tem que vencer? É a sua formação, certo? E para isso, você não pode depender de ninguém. Você tem que depender do seu esforço. O que vier de ajuda de professor e universidade vai ser lucro, certo? Você tem que saber o que você quer se formar, você tem que saber qual a sua matriz curricular, qual o conteúdo das disciplinas. Então, o professor tem que fornecer para os alunos o conteúdo programático. E existe um plano de aula oficial que tem que bater com esse conteúdo programático. Você tem que procurar isso no site da universidade. Uma vez que você fez um planejamento do que você precisa se capacitar, você tem que definir o método. Então eu proponho um método aqui. Segue a filosofia do dividir para conquistar. Tá? Tem um GIF animado bonito aqui. A ideia é você estudar de maneira intercalada, certo? Os conteúdos eles são interrelacionados, né? Apesar dos professores às vezes não ter o talento de juntar, de conectar esses conteúdos, mas os conteúdos eles têm pré-requisitos e correquisitos, eles se conversam. Por exemplo, Física 2 usa muito da Física 1, do Cálculo 1, do GA. Física 3 usa um pouco de álgebra, bastante da Física 2, bastante do Cálculo 2, um pouco do Cálculo 3. As coisas se conversam, certo? Então, quando você for estudar, você
também tem que estudar as coisas de maneira intercalada, certo? 1 hora de física 1, 1 hora de cálculo 1, 1 hora de GA, tudo no mesmo dia, se você puder. E estudar significa fora da sala de aula. Na sala de aula você assiste a aula. Estudar é fora da sala de aula. Então a proposta que eu passo aqui para vocês é estudar em blocos, certo? O seu rendimento é maior se você estudar em blocos. Essa técnica depois eu descobri, né? Se chama técnica Pomodoro. Você estuda lá de 20 a 40 minutos e dá uma pausa de 5 minutos. Dá uma volta, toma uma água, relaxa, vai no banheiro, depois volta a estudar. Se você estudar desse jeito, o seu rendimento vai ser bem maior, certo? Se mantenha sempre hidratado. Se você tiver dúvidas, volte para a base. Se estiver lá fazendo Física 3, travou numa integral que você não sabe fazer, significa que você precisa estudar cálculo 1. Então vai lá, estuda cálculo 1. Lembra que quanto mais tempo você estudar em baixo rendimento, com dificuldade, mais tempo você está desperdiçando, certo? Então respeite os pré-requisitos e os correquisitos, volta na base. Uma coisa legal também que vocês podem fazer é o Khan, se vocês estiverem com muita dificuldade em matemática básica, o Khan Academy, ele tem, se você entrar aqui, vários conteúdos, tem cálculo, equações diferenciais. Eu passei os últimos dias aí fazendo pré-cálculo, tá? É muito legal. Eu terminei tudo aqui. Entra lá, você vai ganhar medalhinha, você ganha ponto. Ó, eu tô há 30 dias, 38 dias fazendo todo dia. Eu não tenho vida. Ok? Voltando aqui para o método aqui, então intercala, estuda, usa métodos diferentes, mas tenta fazer tudo no mesmo dia depois da aula, tá? Fazer pelo menos 3 disciplinas e todas as disciplinas a cada 2 dias, tá? Quais são os procedimentos que você deve executar para estudar o conteúdo? Bem, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer para estudar um conteúdo é assistir aula. Por que você não vai direto para o livro? Por que você precisa da aula? Cara, a aula é um facilitador. O professor te leva em cima da montanha e te mostra o descampado. Ele te mostra o que você precisa aprender. Ele te ensina, ele te esclarece, você entende o que você precisa aprender. Pô, a aula é essencial, cara, você ser orientado. Assistiu a aula, entendeu o que você precisa estudar depois? No mesmo dia. Tem que ser no mesmo dia, no mesmo dia. Você vai ler o capítulo do livro e transcrever no papel as ideias mais básicas. Sabe mapa mental? Tenta fazer um mapa mental conectando as ideias. Tem que escrever, cara. Estudar é escrever, não basta ler, ok? Você tem que pegar um papel e transcrever no papel as ideias mais básicas. No mesmo dia, vai lá, nem que seja meia hora, nem que seja antes de dormir. E depois durma, cara, não vira à noite. Esse daqui é o que defende o saudoso professor Pierluigi Piazzi. Então você, no mesmo dia, aula dada, aula estudada, hoje e uma boa noite de sono. Isso vai maximizar o seu aprendizado. Aqui você vai absorver as informações. Não quer dizer que você vai compreender o conteúdo, mas isso vai te dar a base para você construir o conhecimento. Porque conhecimento ele é informação contextualizada. Sem a informação não existe conhecimento. Ok? Do dia seguinte, você faz um resumo do capítulo. Resumo mesmo, sumo, a essência. Você vai transcrever a essência do livro num caderno. Então você vai pegar os conceitos chaves, fazer figuras e gráficos, equações, teoremas e definições se estiver estudando cálculo, deduções, ok? Essa é a parte que você vai gastar o caderno, certo? Isso é muito importante fazer isso no dia seguinte. Pode ser no mesmo dia, mas no dia seguinte isso daqui complementa. Fez isso, gastou 1 horinha nisso daqui, transcrevendo o capítulo, ok? Você pode começar a fazer agora os exercícios mais simples, é a 5ª etapa. Fez os exercícios mais simples, aqueles de uma bolinha, os exemplos do livro, tentando rededuzir as fórmulas sempre que possível, evitando utilizar o solucionário. Cara, se você estiver entendendo o conteúdo, você não precisa ver a resposta. Só veja a resposta para ter certeza que você está indo no caminho certo, certo? Finalmente, você vai fazer exercícios mais complexos. O ideal é você fazer de 5 a 10 exercícios por dia. Se a lista tem 25 exercícios, faz 5 por dia. Faz 5 por dia, não precisa dar fim de semana.
Faz 5 segunda, 5 na terça, 5 na quarta. Se você travar, tenta fazer os exercícios algebricamente para ir mais rápido, não substitua os valores, certo? Utilize uma planilha eletrônica para você substituir os valores mais rápido se precisar. Evita usar o solucionário, cara, não olha a resposta, certo? Se você estiver entendendo, você não vai precisar. Se você perder mais que 10 minutos no exercício, se você travar nele, cara, vem buscar ajuda. Vem atrás do monitor, vem atrás de mim. Pula o exercício, deixa para o dia seguinte. E como você está fazendo 5 por dia, deixa para o dia seguinte. Uma hora você vai conseguir entender e fazer ele. E não se esqueça que dormir é fundamental. Daí tá, então você entendeu o planejamento, que é a sua formação, o que você quer, seus objetivos, e o método que eu estou propondo para você. E se você não tiver tempo para fazer isso? Cara, você tem que arranjar. Se você quer ter uma boa formação, uma formação de excelência, você tem que arranjar tempo. Se você estuda de noite, cara, vai dormir de madrugada, 1 hora da manhã, mas gaste 1 hora na cama com o livro na mão. Se não der mesmo, você vai ter que eleger prioridades e vai ter que fazer o curso em mais tempo. Mas você precisa fazer essas etapas para maximizar o seu aprendizado. Tá, mas daí você vira pra mim e fala assim: ah, mas eu não tenho motivação, tô deprimido, não consigo estudar, não consigo me concentrar, não consigo largar o videogame, não consigo largar a bebida. Cara, se você se propôs a estudar, se você se propôs a ter uma formação universitária, você tem que fazer porque você tem que fazer, porque você escolheu esse caminho. Você vai se perguntar: por que estou fazendo isso? Você vai responder: porque sim, porque eu escolhi esse caminho. O que vai acontecer é o seguinte: você vai começar a fazer as tarefas vão começar a dar resultado, e você vai sentir prazer do resultado bem feito, e esse prazer dos primeiros resultados que você obtiver é o que vai te motivar e é o que vai retroalimentar você estudar mais, você procurar mais, certo? Então, guarda no coração que você vai fazer porque você tem que fazer. A motivação é consequência, é para você expandir. Sair do básico. Tá a bibliografia aqui no Moodle, voltei para o Moodle, ok? Tá a bibliografia aqui. Aqui, no caso de Física 2, tem os vídeos da Unicamp, na Física 1 também tem os vídeos. Clica lá, dá para abrir, ó. Se você entrar aqui, tá toda a programação aqui. Ele usa o Halliday também, o professor lá, de Física 1, Física 2, Física 3, tem até Física 4. Tem aqui em inglês, Mecânica Clássica, do MIT. Excelente, professor Walter Levin. Fantástico esse homem. Assista, se quiser treinar seu inglês melhor ainda. Daí tem aqui uma parte que é na Física 2 de vibrações e ondas, que lá no curso do MIT é visto depois, é visto no terceiro semestre essa parte. Aqui é invertido. Tem uma parte de cálculo 2, química geral e álgebra linear, que tem a ver com o segundo período. Daí, semana a semana, vai ter atividades. Aqui em Física 2, está tendo as atividades aqui de elasticidade, está falando aqui parte do conteúdo programático, os exercícios do livro. Tem uma revisãozinha de Física 1 e vai ter as coisas, documentos aqui, que eu, aqui no caso, cálculo das tensões de uma marquise. Então, eu descrevo um problema, aqui, coloco os vetores, eu vou calcular as tensões em cima de uma marquise. Então, tem um tensor aqui, eu pego, olho a marquise de lado, tá? Isso daqui é Física 2. Se você não está fazendo Física 2 comigo, esquece isso daqui. Daí vai indo e vai ter atividades. Então, nessa semana aqui, que é a semana que começa do dia 5 de março, que é amanhã, né? Estou gravando esse vídeo no dia 4 de março. Tem aqui um questionário. Esses questionários você precisa fazer, ok? Fique esperto com as atividades. As atividades aparecem aqui no canto direito do Moodle, ok? Vejo que vai abrindo. Tem simulado domingo à noite. Cara, se você seguir certinho, se você vier tirar dúvida, não tem segredo. Você vai passar nessa disciplina, vai aprender muito em todas elas. Ok, Física 3 está aqui. Ó, que fantástico, igualzinho. Gastei horas e horas da minha vida fazendo isso, então vai lá como é que é? Prestigia. Ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida aí, manda um e-mail. Abraço.